Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais uma história interessante para vocês. Vou voltar um pouquinho no tempo de novo, para 1983, Fórmula 3. Já contei um pouquinho da Fórmula 3 para vocês, nessa batalha entre Senna e Brandon, 40 pontos de vantagem. E aí o Senna começa a ter problemas no campeonato, começa a perder essa vantagem. O Brandon também começa a subir de produção. Eles têm inclusive um acidente em Oulton Park. O Senna tenta uma ultrapassagem, dá no meio do carro do Brandon e sobe um carro em cima do outro. O Senna na hora fica preocupado, já corre para tentar socorrer o Brandon porque ficou com medo, porque o carro literalmente subiu em cima do outro, mas deu tudo certo. Enfim, antes de eu contar a história da fita adesiva para vocês, quero contar uma outra historinha antes, que eu sei que vocês gostam dessas histórias do automobilismo nostálgico, do automobilismo antigo. Bom, começa uma batalha no Brasil entre TV Globo e Bandeirantes pelos direitos da Fórmula 3, mas de uma maneira bem diferente. Eu vou tentar explicar essa história para vocês. Qualquer coisa vocês me ajudem nos comentários, se eu não for claro, enfim. Mas eu vou tentar contar essa história para vocês. A Band fica sem programação esportiva para os domingos de manhã. O que ela faz então? A Band vai atrás da Fórmula 3 para ter automobilismo de manhã, para competir com a Globo. Até porque tinha brasileiro vencendo. E aí a Band procura, negocia os direitos, mas não tinha pago ainda. A Globo fica sabendo disso tudo e entra em contato, eu dou até risada, que isso é bizarro. A Globo entra em contato com Bernie Ecclestone, isso mesmo, o Bernie. A Globo começa a mostrar para o Bernie todo o perigo que isso daí representava. Como assim? Eu vou tentar explicar para vocês a ideia da Globo. Tá? A ideia da Globo era a seguinte, a preocupação da Rede Globo. Uma outra TV estava fazendo automobilismo na TV aberta de manhã no mesmo horário. E aí a Globo faz o seguinte, ela combina com o Bernie, do Bernie tentar lá mexer os pauzinhos para não vender esses direitos para Bandeirantes. Mas aí vem a contraproposta do Bernie, entendeu? Que vai ser a seguinte, olha, se eles não comprarem, vocês vão ter que comprar, porque senão eu vou ter problemas lá, porque eu vou melar a venda dos caras. Então, vocês comprem então. Compra para eles não comprarem. Eu dou a preferência de compra para vocês. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. O Bernie deu a preferência de compra para a Globo, ele conseguiu lá, tá? O Bernie tinha muita influência e a Band não quis entrar em leilão, ou seja, começar pago tanto, pago X, pago Y, pago Z, a Band não quis entrar em leilão. Conclusão, os direitos ficaram com a TV Globo. Teve matéria no Jornal Nacional, o Reginaldo Leme indo na West Surrey Racing, entrevistando o Senna, perguntando do carro, perguntando do motor, perguntando do cockpit, e o Senna dando um monte de detalhes, até coisas básicas de tipo, coisas que eu sei, desculpa a redundância, mas eu sei que o Reginaldo sabe, mas o Reginaldo pergunta porque é um baita entrevistador e ele sabe que o Jornal Nacional tinha acesso a milhões de pessoas. Então ele pergunta de propósito para que o Senna responda e sacia a curiosidade das pessoas. O Reginaldo era um monstro, tá? Que era coisas básicas, tipo, por que o volante sai do carro? Sabe? Você vê que o Reginaldo sabe isso tudo. O Reginaldo acompanha automobilismo há muito tempo, tá? Só que ele pergunta de propósito para que o Ayrton responda e sacia a curiosidade das pessoas. Então, entrevista simples, bem estilo década de 80, sabe? O que tem aí no carro? Tem tudo que tem num carro normal, gente. Medidor de RPM, temperatura de água e óleo, extintor. O Ayrton vai explicando o que tem dentro do carro. Aí chega na hora do volante, ele fala, olha, o volante sai porque a gente precisa sair do carro. A explicação é bem óbvia. Chega a ser engraçada essa entrevista, tá? Mas é legal. Típica entrevista dos anos 80. Dessa vez eu não consegui me conter, eu tive que rir. Vocês me perdoem. Mas enfim,
A Globo ficou com os direitos, transmitiu a corrida de Silverstone. Nessa corrida de Silverstone, pessoal, o Brandon deu um pau que vocês não imaginam. O Brandon andou demais, demais. Tá? Aguentou a pressão do Senna no começo, depois ele abriu vantagem e foi embora e ganhou a prova. No final da corrida, o Chico Serra, ele chega pro Ayrton e pergunta, abre aspas, pô, Ayrton, o que aconteceu, cara? E aí o Ayrton responde, eu guiei pra pontinho, pontinho, eu não vou falar palavrão aqui no canal, family friendly, beleza? Eu guiei pra pontinho, pontinho e não teve jeito, o cara dessa vez andou mais do que eu, fecha aspas. Ou seja, o Ayrton reconheceu que naquele fim de semana ali, ele não deu conta do Brandon. Muito legal até do Ayrton. Mas enfim. E aí, pessoal, o campeonato foi para Thruxton, né? Eu não sei se vocês conhecem Thruxton. Acho que o pessoal aí que é... Eu sei que tem uma galera no canal que é muito fã de automobilismo igual a mim. E com certeza conhece Thruxton. Eu vou contar um pouquinho só para explicar para vocês, contextualizar vocês, que eu sei que muita gente não conhece Thruxton. Ele é um circuito bem rústico, é um circuito bem old school. Ele é basicamente um circuito composto por uma retinha que nem é muito reta, e aí você vem numa sequencinha de direita, esquerda, direita, 3 curvinhas, e aí começa reta e chicane até a linha de chegada. Típico circuito antigo e muito bom, muito gostoso de ver corridas. Por quê? Porque ele gera muitas alternativas. Tem um monte de pontos de ultrapassagem. Eu brinco com alguns amigos meus das antigas que o automobilismo britânico parece que as pistas são de propósito, sabe? Como assim de propósito? Parece que cada circuito tem uma intenção para formar um piloto. Por isso que os pilotos se formam tão bem na Inglaterra, entendeu? Primeiro, é lidar com o clima, que varia toda hora. Segundo, que os circuitos eles são muito didáticos. Thruxton é um circuito que vai ensinar o cara a fazer chincanes. Então ele vai treinar muita chicane, treinar acerto de carro para chicane, que geralmente você pega o conjunto dianteiro. Os fast bumps você amolece um pouco mais, porém sempre mais duros do que a traseira, para que quando o carro dê aquele saltinho na zebra, ele não trasele, ele salte, mas ele saia de frente, porque aí o piloto tem confiança para atacar mesmo o carro em cima da zebra, porque é aí que vem o tempo. Igual, por exemplo, Silverstone ensinava o piloto a fazer contorno de curvas rápidas, tangências complexas, ensinava o piloto a fazer acerto de barra estabilizadora. Por quê? Quando você rola o carro em alta velocidade, é aí que a barra trabalha mais. Então o circuito de Silverstone também era muito didático, enfim. Os circuitos britânicos, por exemplo, o circuito de Donington Park era um circuito, por exemplo, que ele ensinava o piloto a fazer acertos assimétricos, ou seja, acertar um lado do carro totalmente diferente do outro. Silverstone também, mas Donington era mais necessário você fazer acertos assimétricos, principalmente se você não entrasse no trecho lá de cima dos grampos, porque aí era muita curva para a direita, gente, o tempo inteiro. Então você acertava o carro totalmente assimetricamente. Então o automobilismo britânico ele é muito rico nos circuitos, ele forma muito bem o piloto. Por isso que os pilotos do mundo inteiro, quando vão para a Europa, dão preferência ao automobilismo britânico. Fora isso, a grife toda que tem, enfim, é um automobilismo de base que aparece muito mais, enfim. Tá? Falei rapidinho ali só para mostrar para vocês um pouquinho desse automobilismo britânico, como ele é legal. Enfim, voltando. E aí na etapa de Thruxton, no dia estava muito frio, o Senna estava na pole, para variar, que ele mais fez na vida. E aí o que aconteceu? Para quem fala aí, né, Senna não sabia acertar carro, Senna não entendia nada de mecânica, o Senna era isso, Senna era aquilo. Vocês já devem conhecer a história do Nelson na barraca de camping, né, na Fórmula 3. O Ayrton foi para uma outra tática. Qual era a tática do Ayrton? Para aquecer o carro rápido. Porque qual era o problema? Quando você tinha esse frio muito grande na Inglaterra, o carro demorava muito para aquecer, para chegar na temperatura de trabalho. Então, o piloto sofria muito para ter o carro rápido no início da prova. O que o Ayrton fez? Os Halt, do mesmo estilo de sidepod que existia nos carros asa.
o tipo de ventilação do sidepod. Ou seja, ele entrava o ar pelo orifício frontal, né, que a gente vê lá, que até hoje os carros têm no sidepod, e aí o ar era expelido por cima. No meio dos anos 80, na Fórmula 1, o ar passou a ser expelido pelo lado do sidepod. Mas nessa época o ar era expelido por cima, ok? E aí o que acontece? Como o ar era expelido por cima, você tinha literalmente um buraco. Do lado do cockpit, você tinha um buraco no sidepod, que era por onde o ar subia. E o Senna percebeu isso e ele chegou à conclusão de que a mão dele, se ele fizesse algum esforço, a mão dele alcançava o radiador de óleo do carro. Conclusão da história. O que o Senna fez? Ele pegou fita adesiva, ele tapou o radiador de óleo do carro, a tomada de ar do radiador de óleo do carro. Para que isso? Para que quando ele fosse fazer a largada e, consequentemente, as primeiras voltas, o carro dele chegasse à temperatura de trabalho com uma volta e meia, e não 5, 6 voltas, igual os outros carros. E qual era a ideia aí? Ele ia remover essa fita adesiva quando o medidor ali do carro chegasse na temperatura ideal de trabalho de óleo. E pronto, aí ele ia tirar a fita adesiva. E o que ele ia ganhar de vantagem com isso? Ele ia ganhar de vantagem potência no início da prova, e que potência em Truxton é fundamental, pessoal. Como eu falei para vocês, reta longa, chincane, entenderam? Então, reta é vantagem. Então, ele queria ter potência bruta para vencer do Brandon com tranquilidade. Conclusão da história, largaram, deu a primeira volta, deu a segunda volta, o carro chegou na temperatura de trabalho ideal, ele foi remover a fita adesiva. Cara, ele não alcançava o radiador de óleo. Por que não? Vento muito brutal tomando de frente, carro exposto, né? Vento. E cinto extremamente apertado. Então, ele, quando fez os testes lá, se ele ia alcançar ou não, provavelmente, eu não sei se ele apertou o cinto. Sei que na hora, no vamos ver, o carro balançando, o carro andando, o carro em movimento, né? Ele não estava conseguindo alcançar essa peça. Conclusão da história. Cara, ele desfivela o cinto. É isso mesmo. Ele desfivela o cinto na reta de Truxton e começa a tentar arrancar a fita. A fita, ele... Nossa Senhora. Cara, a fita colou na carenagem do carro. Por quê? Ele puxava, o vento fazia ela colar de novo. E por que o vento ali era tão forte? Porque, como eu falei, o vento era canalizado pela tomada de ar do sidepod e era expelido ali. Então, o ar ali era um ar concentrado, vamos dizer assim. Era um ar que era concentrado dentro do sidepod e expelido lá em cima, justamente onde ele estava mexendo. Então, ele tinha uma dificuldade absurda para arrancar a fita e não conseguia de jeito nenhum, desesperado, a temperatura do óleo subindo. Então ele, desesperado, não conseguia remover a fita, ele solta o cinto e aí sim ele alcança a fita adesiva, arranca ela. Não deu tempo dele recolocar o cinto. Conclusão, gente, ele faz a chicane solto dentro do carro. E aí, um tempão depois, ele vai conseguindo afivelar o cinto de novo e continuar a prova. E ganha a corrida, ganha o título. O mais louco disso tudo é que aí sim seria menos necessário ainda ele fazer isso, tá? Ele correu risco à toa, que é o mais bizarro dessa história toda. O Brandon tinha usado esse carro dele para fazer 2 etapas do europeu de Fórmula 3. Eu não sei se vocês lembram disso ou se vocês sabem disso, mas existiam várias Fórmula 3 acontecendo nessa época. As principais Fórmula 3 da Europa eram inglesa, francesa, italiana e a europeia no geral, tá bom? E aí o que acontece? O Brandon disputou 2 etapas com esse carro, esse motor que ele correu em Truxton, ele disputou 2 etapas da Fórmula 3 europeia. E aí o motor já estava bem mais fraquinho. Conclusão, não tinha necessidade nenhuma dele correr esse risco, mas era aquilo, era um cara querendo fazer qualquer coisa para vencer aquela corrida. Ele não queria dar nenhuma chance para os adversários. Quando eu digo dar chance é no seguinte, o carro demorar muito para atingir temperatura, ele perder a posição e não conseguir recuperar, entendeu? Enfim,
do outro carro tá com algum esquema dele não, ele não queria dar chance. Então se for para ter algum esquema, que tenha no meu e não no dos outros. Eu dou meu jeito. E cara, foi uma corrida tranquilíssima. Ele largou, foi para a ponta, liderou a corrida inteira e ganhou o campeonato, tá? Essa história ele confessa ao Ernesto Rodrigues, inclusive o Ernesto abre aspas para o Ayrton, tá? Não é com as palavras do Ernesto. E eu fui correr atrás dessa história, pessoal, porque muitos anos assim eu achava essa história quase impossível. E aí eu comecei a ter que estudar isso aí para ver aonde era o radiador de óleo desses Halt, se era possível mesmo alcançar com a mão, como que ia dar para fazer isso, que realmente os Halt têm o radiador de óleo do lado ali do piloto, no side pod direito, e que é perfeitamente possível você remover e colocar a fita adesiva ali para ter vantagem. Então, de fato, isso aí provavelmente foi real, tá, pessoal? E o Senna ganha esse campeonato. Para muitos foi o maior campeonato da história da Fórmula 3 no sentido de disputa. Senna sai nos jornais dizendo que o Brandon foi o melhor piloto britânico desde Jim Clark. No próximo vídeo, gente, já agora, eu sempre falo um pouquinho do próximo no atual, né? No próximo vídeo eu vou voltar um pouquinho para Toleman, tá? Tem muitas histórias bacanas, então eu vou trabalhar um pouquinho Toleman com vocês. E aí sim, a gente parte finalmente para John Plays Special Team Lotus. A gente parte para Lotus e vai embora, carreira dentro, que o pessoal tá pedindo muito nos comentários. Fala de McLaren, fala... Calma, a gente vai chegar lá, porque tem muita história legal antes disso, tá? Então a gente vai chegar lá. Eu queria fazer a minha ideia de canal, pessoal, era a seguinte, só para terminar o vídeo, era fazer essa homenagem pro Ayrton, fazer a carreira do Ayrton até o final e depois fazer a mesma coisa com o Nelson. O Nelson merece muito, é um monstro. Fazer com o Emerson. E aí um ou outro piloto a gente ia fazendo também. Eu tenho muita literatura aqui, então tem muita história bacana. Então a gente podia fazer de outros pilotos também, inclusive não brasileiros também. Se inscrevam no canal, tá? Ativem o sino de notificações. Nosso canal tá bizarro, gente. A gente tem, geralmente, eu nunca vi isso, tá, pessoal? Vocês, se vocês conhecerem algum canal que seja assim, vocês me falem, porque eu tô achando esquisito. Porque o nosso canal ele tem muito mais visualizações do que inscrito. Então, assim, eu deixo até o apelo para vocês ajudarem o canal. E por isso mesmo eu estou fazendo esse apelo aqui no final, tá? Porque eu não quero ficar enchendo o saco de vocês. Então, eu estou deixando um apelo aqui no finalzinho, para, se vocês puderem, vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificações, porque vocês ajudam o canal. O maior apoio que vocês podem dar para o Automobilismo Brasil, para mim, é a inscrição de vocês. Por quê? Tá? Isso ajuda na métrica do algoritmo lá do YouTube. Como? Para que ele imprima mais vídeos, para que a gente alcance mais pessoas. Então, quanto maior é a quantidade de inscritos, mais impressões o YouTube faz. Imagina, se a gente já está conseguindo pegar 10, 12, 14 mil visualizações em um canal tá chegando aí, se eu não me engano, a 3 mil inscritos, imagina quanto a gente vai fazer se todo mundo que realmente assiste se inscrever, entendeu? Então eu peço demais a vocês que assistem os vídeos aqui do Automobilismo Brasil, que dê uma chance pra gente. Vocês me ajudam demais, eu queria agradecer demais a vocês, aproveitando que esse vídeo tá um pouquinho mais curto, eu tenho tempo. Vocês me ajudam muito, tá? Como que vocês me ajudam muito? Com revisão. Por exemplo, o vídeo lá da possível contratação do Senna com a Ferrari eu editei 3 vezes e tentei editar uma 4ª vez e continuo tentando, tá? Porque ainda tem um erro no vídeo a respeito do Baldi e do Derek Warwick. Tem 2 erros ainda. Tô tentando resolver isso aí, mas dá problema. Como é que eu vou dizer para vocês? O áudio não casa, eu não consigo tirar aquilo sem detonar o vídeo, sabe? Fica com a entonação ruim e estraga o vídeo. Então, mas assim, agradeço demais a vocês. O conteúdo aqui, ele tá indo do jeito que eu queria que ele fosse, que é o quê? A gente usando isso aqui como um espaço de conversa,
realmente de troca de ideias, de pessoas que gostam de automobilismo. O haterismo, graças a Deus, está diminuindo, tá? Eu tento mostrar para o hater que não tem necessidade dele fazer isso comigo, tá? Ele pode ser meu amigo, a gente pode trocar ideia junto, ele pode apoiar o canal, entendeu? Apoiando, já que ele sabe tanto, poxa, usa o seu conhecimento para ajudar, documentar, reportar para mim o que tá ruim para eu mexer, entendeu? Para a gente consertar, para a gente dar essa homenagem pro Ayrton, dar essa homenagem depois pro Nelson, pro Emerson, trazer a história deles completa, não em um vídeo de 5 minutos, trazer o máximo de informação possível. E vocês são demais. Eu queria agradecer demais mesmo a vocês pela contribuição de vocês nos vídeos do canal. Vocês enriquecem demais o vídeo com os comentários de vocês. Vocês corrigem um monte de coisas nos comentários de vocês e que eu vou lá e eu edito. Vocês veem que eu vou lá. Quando eu não consigo, eu mando mensagem de volta avisando: olha, eu não consegui resolver esse problema. Vocês me desculpem, mas eu não resolvi. Não consegui. Tá crashando, tá dando problema. Aí teve um caso que era do Gilles Villeneuve. Aí o inscrito falou para mim: ó, Felipe, tem um erro ali. Aí eu fui e arrumei. Perdão, eu não consegui arrumar. E falei para ele: poxa, eu não tô conseguindo arrumar, tá crashando. Aí eu tentei, aí consegui. Consegui pegar ali naquele milissegundo certo que a entonação da minha voz não estraga, não crasha o vídeo, sabe? Não fica parecendo que o vídeo tá picotado. Aí consegui resolver e mandei felizão, mandei o comentário pro inscrito. Falei: olha, consegui, cara. Pô, obrigado, consegui resolver, tal. Então, assim, agradeço demais a vocês pelo apoio de vocês. Vocês são demais, cara. Agradeço demais mesmo. E até o próximo vídeo. Cuidem-se bem.